Glória a Deus, aleluia. Sai do teu lugar, cumprimenta o teu irmão aí do lado, diga para ele que ele é uma bênção de Deus, né? Que o Senhor possa derramar sobre a vida dele bênçãos sem medidas. Eu sei que é Deus quem faz, é Deus que fará, e isso é poderoso. Coisas tremendas Deus está fazendo, amém? Pode tomar seu lugar, pode se assentar. Deixa eu pedir um favor, vocês que estão desse lado de cá, sem para cá, venham para o meio, por favor. E vocês que estão desse lado daí, ó, desse lado de aí, estão vindo aqui, passem para o lado de cá, por favor. Ok, vamos lá? Para a gente poder olhar assim, só para essas duas partes, né? Isso, glória a Deus, glória a Deus. Pessoal do louvor também, senta aqui, ó. Senta nessas primeiras cadeiras, por favor. Ficar olhando para vocês. Amém, glória a Deus, que bom. Né, José? Que bom, José. É assim que temos que ser, né? Parece que a gente gosta de ficar no cantinho, né, gente? Aquele cantinho ali, eu falei, meu Deus, o povo que gosta de canto. Não sei se é mais confortável, se é para se esconder um pouquinho, para ficar mais privado, né? Mas fica um pouco mais longe também. Dê uma palavra ao teu coração nessa noite. Ai, Deus, como Deus é bom. Deixa eu dar alguns recados antes, que é muito importante. Nós estamos no sábado agora fazendo uma jornada que estamos fazendo com a meta de pagarmos um equipamento que foi comprado para a mídia, para poder fazer. Não sei se vocês estão vendo esses vídeos que estão surgindo, que estão aparecendo esses videozinhos aí, é fruto desse equipamento que nós compramos. Esse equipamento foi muito caro, com mais ou menos 3 mil, 4 mil, não é isso, Denil? Mais ou menos 3 mil, quase 4 mil, é isso? 3 mil, né? Olha só. E tudo isso é feito pago com os valores da marmita. Para quê? Sim, pastor, algum recado? Não? É justamente para isso, né? Para nós podermos pagarmos esse equipamento. Também vai nos ajudar a pagar a locação o restante do valor da locação do nosso telão de LED, né? Vamos trabalhar para isso também. E o que eu fiz? Coloquei os pastores da igreja, os nossos pastores, para formar equipes de venda, equipes, né? Se você desejar, se um pastor chegar até você, para que você faça parte da equipe dele, entre nessa equipe e não fique de fora. Por quê, pastor? Porque quanto mais nós trabalharmos, melhor vai ficar a nossa igreja, né? Mais vamos avançar. Nós queremos, mais na frente, colocar o nosso sistema de câmeras, né? Transmissão, pelo menos com 3 câmeras, e eu sei que vai ser algo sobrenatural. Então precisamos que você embarque nessa, que você abrace esse objetivo, pois temos melhorado a cada dia. Temos muitos desafios, mas em todos eles nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? A você que tem ofertado, né, tem sido um colaborador fiel nas 12 parcelas do ministério, amém, glória a Deus. Mas eu gostaria de pedir aos pastores que já formem sua equipe e não deixem ninguém de fora, ninguém de fora. Se você é membro dessa igreja, se você faz parte desse ministério, abraça essa causa e diga assim, tantas é comigo, tantas é com fulano, e aí una-se aos pastores e líderes e vamos avançar, vamos fazer o melhor. Então, cada líder, cada pastor auxiliar meu deve formar a sua equipe de vendas, né, e assumir essa meta junto com sua equipe, ok? Nossa meta é 150 marmitas, e eu tenho certeza, queridos, que não é algo que você não vê, é algo que você vê acontecendo na igreja, tá? Então, fique feliz, se alegre e vamos em frente. Olha só, outra coisa muito bonita que eu particularmente amei, foram esses 2 dias de teatro. Quantos testemunhos, irmãos, meu Deus, quantos testemunhos nós tivemos. As redes sociais não pararam, as pessoas falando, dando testemunho, as pessoas falando pessoalmente comigo, pastor, foi uma unção diferente, foi algo novo, pastor, sentimos a presença de Deus como nunca antes. Um dos irmãos que estava trabalhando, né, na filmagem e tudo mais, ele falou, pastor, eu fui para um canto e comecei a chorar. Deus estava muito forte, estava muito tremenda, e perguntaram se eu queria médico, eu falei que não, pastor, eu falei que eu estava eu e Deus ali, porque é isso que eu quero, é isso que eu preciso mais de Deus.
Se você quer viver milagres, seja carente de Deus, por presença do Senhor, e você vai receber muito dele. Amém, queridos? Amém? Amém? Então fique atento, participe disso. E alguns irmãos terminou nossa programação de Páscoa. Alguns irmãos falaram: pastor, o que você acha de a gente comprar um telão, né? Aí eu falei assim: o que eu acho? Não, é um sonho, é um desejo de comprar um telão. Pastor, não tem nada não, a gente vende os carros. Aí eu falei: tá, a gente vende no carro, Daniel, você, fulano, Beltrano, e a gente vai dar o quê? Em cima dos telão? Né? A gente vai resolver o problema como? Em cima dos telão? Carregar a família como? Monta no telão e vamos embora. Né? E aí, queridos, olha que coisa interessante. Alguns irmãos me perguntaram mais ou menos quanto que é um telão para nós hoje. Eu disse para eles: 110 mil reais é um telão, mais ou menos. 110 mil reais. Isso é um telão que vai nos atender, né? Então vocês que quando veem esse negócio chegar aqui, aquela coisa toda, coisa mais linda, vamos comprar um. O telão que estava aqui, queridos, ele é um P3, e ele estava trabalhando na resolução de 15%, tá? Só para vocês terem ideia, ele custa mais de 200 mil, aquele telão. Porque a igreja necessita mais ou menos de 110 mil, que é mais ou menos esse tamanho aqui que vocês viram, é só que é um P4, né? Olha as diferenças, né? Na boca assim, fala assim: meu Deus, tudo isso é nada, irmãos. E eu disse para um dos irmãos: olha só que coisa interessante, quando nós nos unimos, as coisas acontecem. Como assim, pastor? Se nós conseguíssemos 110 pessoas que ofertassem cada um R$1.000, nós já teríamos o telão. Olha só. Depende de quem, pastor? Depende de nós. Depende de nós levantarmos 110 pessoas que queiram isso, que queiram alcançar e que queiram realmente ter esse telão na igreja. Pastor, por que você está dizendo isso? Que isso? Porque é um sonho nosso. Olha o quanto nós precisamos. Olha que coisa linda. Quem viu as fotos aí do evento? Gente, maravilhoso. Quem gostou de Jesus aí, gente? Jesus está aqui hoje, hein? Jesus está aqui hoje, hein? Por que isso, pastor? Porque precisamos avançar, né? E um telão que faz toda a diferença para o nosso teatro. Ele ficou de vir buscar na segunda, né? Ficou de retirar na segunda, não retirou. Ficou de retirar na terça, não retirou. Chegou na terça-feira à noite, ele me ligou e falou: pastor, vou retirar amanhã de manhã. Eu falei: não retira não, pensei que já tinha deixado para nós de presente, moço, né? Pensei que já tinha ofertado para nós. Não, pastor, não dou conta não, ainda não. E eu disse: tá bom, pode tirar o telão lá, vai lá, tire, né? Eu falei: oh Deus, que coisa, né? Que coisa, mas é assim, irmãos. Ficamos como quem sonha, mas esse sonho um dia vai se tornar realidade, pode ter certeza disso, né? Se Deus levantar homens e mulheres guerreiros neste lugar, nós não precisaremos, queridos, tá alocando o telão. Só para você ter ideia, Ele quer que eu reserve o telão para... Olha só, Ele quer que eu reserve o telão para o Natal. Ele já quer que eu reserve o telão para o Natal. Ele falou: pastor, no Natal costuma ser 7.500 aluguel. Barato, né, irmãos? Eu não sei o que ele viu em nós aqui, em mim aqui, porque, irmão, pastor, mas para o senhor é diferenciado. Ele falou: tá, você me cobrou R$5.000, nos cobrou R$5.000 colocou na quinta, tirou no domingo. Pastor, mas é o seguinte, porque a locação no Natal é mais caro mesmo, pastor. Eu falei: eu sei, todo mundo quer um para fazer o teatro, né? Ele falou para mim: pastor, vou fazer para o senhor 3.500 no Natal. Eu disse assim: ó, segura a onda, deixa eu falar com a junta, deixa eu falar com os líderes meus, para ver se realmente é isso que nós vamos fazer ou não, para ver qual é o projeto, se tem um projeto de espetáculo ou não. Eu particularmente faria uma baita cantada de Natal, eu faria, né? Gente, vocês não imaginam como foi difícil para nós fazermos esse espetáculo. Vocês não imaginam. Chegou o momento de pensar em desistir, pensar em jogar a toalha, né? Por quê? Porque era difícil. As pessoas faltavam, outros vinham, né? E alguém começou a pedir socorro. Aí eu vim aqui e dei uns gritos, né? Aí vamos lá, vamos fazer, porque as pessoas torcem pelo nosso fracasso, o inferno está torcendo pelo nosso fracasso, mas nós vamos vencer. E nós conseguimos. E aí começamos, né, a pastora Alessandra, na direção geral, aí correndo para um lado, para o outro, meu Deus, mesmo doente, trabalhando, né, servindo. E eu fiquei
encargo de estar ensaiando e ela me auxiliando, como coordenadora, falando é por aqui, é por ali. Gente, foi algo sobrenatural. No meio do caminho eu comecei a mandar mensagem para o particular de cada homem, porque nessa igreja parece que não tem homem, meu Deus do céu, a gente procurando homem para participar do teatro, porque não tinha. Eu falei, Jesus, eu falei, tem homem sim. E começou a aparecer homem, chegou o homem Luciano, chegou o homem, quem mais? Me ajuda aí, o homem Daniel, e foi chegando homens, e nós conseguimos, e Deus nos deu a graça de realizarmos esse teatro. Cada um trabalhou, pastor Gil aí, que foi tanto 2, 3 papéis, não sei, e ainda cuidou da arrumação do altar, junto com a equipe, Denis e outros mais. Queridos, isso é a igreja, nós estamos juntos, todos juntos, sem nenhuma exceção. É assim que a gente faz a diferença. Mas fulano e Beltrano, tem uma história, que eu vou dizer para vocês, e talvez você vai me entender. Algumas pessoas ficam tanto tempo na igreja, e quando vem outras pessoas, olha só, quando chegam outras pessoas animadas, pessoas querendo fazer, o pastor abre as portas para que essas pessoas façam. E o que me entristece muito o coração, quer dizer, é que quando eu abro as portas para que as pessoas possam trabalhar para Deus, não é para mim, para executarem aquilo que Deus colocou no coração delas para executarem, algumas pessoas, os mais antigos, às vezes dizem assim, toda pessoa que chega nova na igreja, o pastor valoriza mais do que quem está. O que é isso, irmãos? Me perdoe, mas isso é algo satânico. Isso é algo satânico. Isso é o diabo trabalhando para quê? Para causar divisão. E eu digo para você, que preste atenção numa coisa. A obra não é minha, a obra é do Senhor. A igreja não é minha, é do Senhor. Eu não posso impedir ninguém de trabalhar, não posso impedir ninguém de querer, de fazer. Talvez você diga, pastor, o senhor mandou o pessoal da mídia embora. Não mandei não, irmãos. Vou ser bem franco, não mandei ninguém embora não. Pelo contrário, os que chegaram, que estão lá hoje, chegaram porque queriam fazer, queriam estar junto e tudo mais. Mas eles não se deram, queridos, não foram humildes o bastante para trazer para perto essas outras pessoas, ensinar para que eles pudessem folgar um pouquinho e tudo mais. Eu não tenho culpa disso. Eles preferiram se ausentar e dizer, o pastor valoriza mais as pessoas que chegam agora na igreja. Não, queridos, eu não sou desse tipo de pessoa. Eu acredito que você tem que aprender comigo. Aprender comigo é dar espaço, a dar oportunidade, a ensinar as pessoas, queridos, aquilo que você aprendeu durante tanto tempo. A apoiar os que chegam para fazer o melhor. A apoiar os que chegam. O pastor desvaloriza fulano e Beltrano. Eu não desvalorizo ninguém, irmão. Ninguém, pelo contrário. Se o próprio Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, como eu posso desvalorizar alguém? O que eu quero dizer para você, queridos, é que você precisa se olhar realmente para dentro de você e dizer, será que é o pastor que está errado? Será que são essas pessoas que estão erradas? Será que meu pensamento está certo? Vai orar, vai jejuar, vai buscar o Senhor, por esta resposta. Eu tenho certeza que o Senhor vai te dar. Eu tenho certeza, queridos, que você vai, quando levantar os teus joelhos, quando desdobrar os teus joelhos, vai ficar de pé. Deus vai ter falado com você, você vai dizer, poxa, eu preciso estar mais junto, eu preciso trabalhar mais, eu preciso estar mais unido, porque está pesado para poucos, e se eu me juntar, vai ser melhor. Nós não podemos ser essas pessoas, queridos, que quando chegam outras pessoas, nós já isolamos, peraí, o pastor tem que dar, olha, presta atenção no que eu vou dizer para você, queridos. O meu irmão, ele é fazendeiro, ele mexe com gado, e ele compra e vende gado, e todas as vezes que ele compra gado, ele leva e coloca em um lugar separado por alguns dias, é chamada a quarentena, E depois disso, o que ele faz? Ele solta junto com todos os outros gados. Por quê? Para que haja uma manada, para que haja, todos estejam juntos e tudo mais. Queridos, existe uma situação aqui. Quem tem que sofrer quarentena é quem é estranho. Quem tem que sofrer quarentena é aquele que é pecador, miserável, que vive pecando, vive sabe, dando mau testemunho. São esses que têm que sofrer quarentena. Queridos, e outra coisa mais importante ainda, quem tem que sair é o pecado, não são as pessoas. As igrejas matam as pessoas, sabe por quê, queridos? Sabe por quê?
Porque em vez de pensar que é o pecado que está naquela pessoa que tem que sair, eles matam uma pessoa dizendo: o pecado é seu, você está carregando isso, então você vai ter que pagar por isso. E as pessoas vão embora por causa disso. Queridos, é o pecado que tem que sair. E quando o pecado sai, fica a pessoa, e a pessoa tem que ser cheia de Deus, para que ela possa trabalhar e caminhar e servindo a Deus com alegria. Nós não somos donos das pessoas, eu não sou dono de ninguém aqui. Eu sou pastor desta igreja, e eu amo pastorear essa igreja, e eu amo dar oportunidade para as pessoas. Eu amo, queridos, quando eu vejo uma pessoa que não tocava bateria, está tocando bateria. Eu vejo o Ian, chegou nessa igreja, era menino e agora já está tocando bateria. Isso para mim é alegria. Agora eu vejo pessoas que já estão há 10, 15, 20 anos na igreja e continuam a mesma coisa. Não querem fluir, não querem crescer, não leem Bíblia, não leem livros nenhum, não crescem. Por quê, pastor? Não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, não é culpa de líder, não é culpa de pastor nenhum, é culpa própria sua. Por quê? Porque crescer é uma decisão, crescer na presença do Senhor é uma decisão intimamente sua, não é de ninguém, queridos. Crescer é uma decisão sua e não minha. Agora, se você acha que o nível que você está bom, se você acha que o nível que você está acomodado está bom, ok, não vejo problema, mas saiba de uma coisa: eu não vou me acomodar, eu não vou parar no nível que você quer que eu pare, não, eu quero ir além. Deus me chamou para ir além, Deus me chamou para ir muito mais do que eu possa imaginar. Então eu vou continuar trabalhando, vou continuar estudando, vou continuar subindo degrau, subindo, até que eu chegue aonde Deus quer que eu chegue. Porque eu não sei onde Deus quer que eu chegue, mas eu sei que eu tenho que estar preparado para quando Ele me der o próximo passo, eu esteja pronto para receber e pronto para o serviço. Então, queridos, como igreja, precisamos visualizar o reino de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem de quem amam a Deus. Não olhe para mim com chateação, não olhe para mim dizendo: o pastor valoriza mais fulano que Beltrano. Não faça isso não. Não faça isso não, não faça isso não. Por quê, pastor? Porque o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu tenho uma vida com vocês, são mais de 22 anos pastoreando no Setorão. Relembre quantas vezes você precisou de mim. Relembre quantas vezes você pediu socorro ao seu pastor e seu pastor estava lá. Relembre quantas vezes eu tive que ir no hospital para lhe ajudar. Relembre quantas vezes, queridos, eu sempre estive perto de você e sempre estarei dentro do meio das minhas possibilidades. Jamais vou abandonar uma ovelha minha que está pedindo socorro, que está com algum problema. Jamais. Eu estou aqui. Eu sou o pastor de vocês. Eu gostaria que vocês entendessem isso hoje, você que está me assistindo pelas redes sociais. Tem pessoas que falam mal de pastor, tem pessoas que falam liberto de pastor, estou liberto disso, daquilo. Isso é totalmente demoníaco. Eu não quero, queridos, que você seja um escravo meu, não. Eu quero que você seja um servo de Deus. Eu quero que você seja melhor a cada dia. Eu quero que Deus possa dar testemunho de você, como deu de Jó. Eu desejo isso. Eu desejo que você passe na rua e as pessoas te reconheçam como: olha, aquela pessoa lá, ele é um batalhador, ele é um vencedor, mas eu não sei como é que ele consegue tudo isso. E eles vão te parar na rua e vão te perguntar: como é que tu é tão assim? E você vai falar: tudo é Deus. Eu sirvo a Deus, eu ando com Deus, eu conheço Deus, eu conheço a quem eu sirvo. Eu não posso pastorear uma igreja que não conhece o Deus que acha que está servindo. Eu não posso pastorear alguém, queridos, que não se quebranta, alguém que não ouve a voz de Deus, pelo contrário, ouve a sua própria razão. Está errado. Está errado. Eu não vou bater de frente com essas pessoas, eu vou amar essas pessoas e vou me colocar sempre à disposição delas. Às vezes algumas pessoas falam: pastor, como é que você tem tanta paciência? Eu digo: não é a paciência, é o amor. Quando você ama, querido, você suporta tudo sem nenhuma exceção. E nós temos que aprender isso. E se trata um pouco disso, essa palavra. O poder da renúncia. O poder de renunciar ao próprio ego. O poder de renunciar o que eu acho. O poder de renunciar aquilo que eu penso. O poder de renunciar às minhas vontades. Em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 4, tem a história de quem? A história de Abraão. Deus chama Abraão e fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Deixa eu falar uma coisa com você a partir dessa parte que eu li.
Andar com Deus é uma aventura, você não sabe o que te espera. Você precisa crer que Deus está cuidando de você. Vocês estão me entendendo? E então, olha o que continua: farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Deus tem promessas para nós, como teve promessas para Abraão. Agora, o que Deus não falou para Abraão é o que ele iria enfrentar no caminho. Quais eram as lutas que ele ia enfrentar? Deus fez uma promessa e Deus cumpriu. Eu quero que vocês entendam, olha o que ele diz: engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Deus está dizendo, em outras palavras, eu enxergo aqui, queridos, batalhas, lutas, dificuldades que ele vai enfrentar. Eu enxergo aqui que pessoas vão amaldiçoar, que pessoas vão lutar contra ele, que pessoas vão tentar destruí-lo. Mas ele tem um respaldo de Deus, diz assim: olha, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, mas também abençoarei os que te abençoarem. Onde e o que estamos vivendo nessa terra, fazendo o que, irmãos? Então diz assim: em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha a palavra que diz: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Uau, olha que coisa. Renúncia, qual é o significado da palavra renúncia? É abandono de direito por seu titular, sem o transferir a terceiro. É o que? Uma renúncia. Queridos, não se renuncia o que não se está vivendo. Não dá para renunciar o que você não vive. Ah, pastor, eu renunciei a minha vida para servir a Deus, renunciei o meu eu para servir a Deus, mas as tuas atitudes estão dizendo isso. Você está vivendo isso. E é por isso que eu falo, não dá para renunciar o que você não está vivendo, irmão. Não dá. A renúncia é algo poderoso, poderoso, que vai te levar a outro nível. A outro nível. Qual é o teu nível de renúncia? O que você tem renunciado? Você tem renunciado, queridos, a tua vontade de ficar longe dos irmãos? Você tem renunciado a tua vontade de abrir a boca e falar mal dos outros? Você tem renunciado a tua vontade, queridos, de simplesmente ir embora? Você tem renunciado a tua própria vida para viver a vida de Deus? Porque o que Deus tem para você é melhor do que você tem para você mesmo. Nós temos que entender isso. Não se pode renunciar a algo e viver por meias verdades. Não dá para viver meias verdades. Você é ou você não é. Sabe, queridos, como vocês, eu também sou falho. Como vocês, eu também tenho falhas. Como vocês, eu também sangro. Como vocês, queridos, eu também erro. Não existe nenhum pastor que não peque na face da terra. Não olhe para mim em cima desse altar e diga que aquele homem lá, ele não peca. Você está mentindo, eu peco. Você está mentindo, eu não sou perfeito. Você está mentindo, queridos, eu não sou perfeito. Eu sou um santo lutando contra o pecado todos os dias, como você. Como você. Uma certa vez um pastor da nossa denominação, pregando, ele disse: olha, essa semana eu não pequei. Quase que eu rasguei minhas vestes, caí no chão e falei: Senhor, tenha misericórdia desse homem. Por que isso, pastor? Por que você está dizendo isso? Porque o preço da renúncia, queridos, é alto, mas a recompensa é mais alta ainda. Nós temos que entender isso. Não se pode renunciar a algo e viver por meias verdades. Isso não é renúncia, e sim se acomodar. Isso é acomodação ao que para você parece ser ter renunciado, ou parece ser renúncia. Se acomoda na tua vida. Se acomodou e começa a viver com o pecado. Se acomodou e começa a achar o erro como se fosse normal. O erro é errado, mas todo mundo faz. Sabe, Abraão tinha casa, ele tinha conforto, ele tinha tudo. Mas ele renunciou a tudo isso por causa de uma palavra que ouviu de Deus.
Ele renunciou a tudo por causa de uma palavra que ele ouviu de Deus. Sai do meio da tua parentela. Sai e vai para o lugar que eu te mostrarei. E olha que coisa tremenda, sempre quando Deus chama alguém ou fala com alguém, Ele dá uma direção para você tomar, mas Ele diz que vai te abençoar também. Olha que coisa tremenda. Ele não diz o que você vai enfrentar, mas Ele diz duas coisas. Ele dá ordem para você sair, e Ele diz que vai abençoar, mas Ele não diz o que você vai enfrentar. Por quê, pastor? Porque senão muitos não caminhariam, porque muitos não aceitariam. Olha que coisa interessante. Você acha se Deus chamasse Abraão e falasse assim: Abraão, vem cá, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que te mostrarei. Mas tem um porém, olha, você vai fazer isso com a tua esposa, você vai entregar a tua esposa para o rei. Sabe, Abraão, você vai fazer isso, isso, isso. Abraão, você vai caminhar assim, assim, assim. Você vai enfrentar guerras assim, assim, assim. Você acha que Abraão sairia? Abraão se agarrou na promessa, ele não se agarrou no problema. Ele não teve medo, ele renunciou ao seu conforto. Para quê? Para ir além. Para ir além, muito além. Ele tinha casa, ele tinha tudo. Abraão, ele teve que renunciar à casa de seu pai, à sua família, para viver tudo que Deus tinha para ele. Sabe, por algum tempo na minha vida, no meu ministério, no início do meu ministério, eu tive que renunciar à minha casa. Eu tive que renunciar ao convívio com a minha família. E não foram poucos dias, não foram poucos meses, não foram anos. Por quê, pastor? Porque Deus precisava trabalhar muito na minha vida. E se eu estivesse em conjunto dentro da minha casa, junto com os meus familiares, talvez Deus não poderia fazer o que Ele fez comigo, o que está fazendo comigo. Muitas vezes Deus precisa te separar, colocar você de lado. Peraí, eu vou tratar você, eu quero que você siga essa direção. E aí você sente falta da família? Sente. Você sente falta das coisas boas? Sente sim. Mas aí você continua, porque existe uma palavra de Deus sobre a tua vida, existe uma promessa de Deus sobre a tua vida. Vem as lutas, vem as acusações, vem tantas coisas, queridos. Você está sendo provado, você está sendo trabalhado, porque uma renúncia, queridos, a renúncia que você faz, renunciar à tua vontade, à tua própria vida, para ver a vida de Deus, no final, queridos, você vai além. No final você se torna mais que vencedor. Por quê? Por que você se torna mais que vencedor? Porque Deus te preparou para isso através do caminho que você trilhou, através das lutas que você passou. Talvez você diga: ai, tanta provação. Se eu fosse falar de provação só alguns dias, só para vocês terem ideia. Meu carro quebrou em uma semana 2 vezes. Na outra quebrou de novo. E antes de ontem mandamos para a oficina. Fui sair com minha esposa, indo lá no plano para resolver um problema do nosso teatro, que havia acontecido, os microfones não funcionaram. Chegando na Asa Norte, antes de chegar no ponto, o carro esquentou de novo. E aí vai nós encostar o carro e ficar no prego com o carro, mesmo carro. Eu disse: Deus, o que está acontecendo? Liguei para meu irmão. Ele disse: mano, onde é que é o teu mecânico aqui? Eu consegui fazer com que o carro esfriasse. E fomos devagarzinho até o mecânico, lá na Asa Norte. Deixamos o carro lá. Está lá até hoje. Quer dizer, chegou em casa. Aí, hoje, pedi o irmão Israel, que ele mora na Asa Norte, para passar lá e pegar e vir para cá. Ele teve que parar 3 vezes, porque o carro esquentou 3 vezes de novo. E amanhã volta para a oficina de novo. 4 vezes. Eu vou murmurar, mas não, eu falo: Deus, o que está acontecendo? Deus, qual é a direção? Por que eu estou vivendo isso? Qual é a direção que o Senhor quer nos dar? Quer dizer, eu não tenho que estar reclamando, murmurando, eu tenho que falar: Deus proverá. Tem alguma coisa aí que está realmente acontecendo e eu preciso aprender. Eu preciso aprender com isso. O carro nunca quebrou tanto na minha vida. Eu tenho 2, 3 anos com esse carro. Nunca quebrou. E do nada começa a quebrar. Antes disso, estava indo fazer uma visita no INCRA. O carro quebrou ali perto da sua casa, da entrada da sua casa, o Quênia. E Quênia estrutural. Preso. Aí
Cheguei, Denilton foi me socorrer. Chegou lá, não tinha no carro, não existe no carro aquele coisinha engate que você, para rebocar, não existe. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E agora? Vai chamar guincho. Colocou o carro em cima do guincho. Eu falei, glória a Deus. Eu quero aprender mais contigo, Senhor. Me ensina mais. Eu quero aprender a ter paciência, mais paciência. Quero aprender a ter mais amor. Eu estou precisando disso, irmãos. Deus está trabalhando em mim. Eu sei disso, porque eu sei quem tenho crido. Eu sei que quando eu fui chamado por Deus para um propósito, eu sei que esse chamado, Ele disse, eu te abençoarei, eu vou contigo. Mas entenda, Deus não disse o que eu ia passar. Mas eu sei que todas as coisas estão no controle dEle. Todas as coisas estão no controle do Senhor. Então eu renuncio o meu direito de ficar com raiva. Eu renuncio o meu direito de murmurar. Eu renuncio o meu direito. Para quê? Para viver o que Deus tem para mim. Abraão teve que renunciar tudo, pai, mãe, irmão, tudo, para pegar ou para viver aquilo que Deus tinha para ele. O que é renúncia, queridos? Renúncia é deixar as coisas velhas para trás. Renúncia é você dizer assim, ó, isso já passou, não é mais para mim, eu tenho um caminho novo para seguir. Não fique se martirizando com algo que aconteceu lá no passado, ou com algo que alguém te fez, queridos. Se esvazia de você mesmo, renuncia a essa chateação, renuncia a algo que está dentro de você que não é de Deus, renuncia, deixa essas coisas para trás, e vem viver o novo. Larga, talvez seja algo importante que você esteja fazendo, mas larga esse algo importante para você seguir um propósito por algo muito maior do que você possa estar imaginando. Muito maior. Olha Abraão, se Abraão tivesse ficado ali na família dele, o que ele seria? Vou dizer para você, ele nunca seria pai enquanto tivesse com quem? Com Sara. Mas quando Deus chamou ele para viver o milagre. Mas seria lutas, dificuldades. Não seria fácil. E eu vou dizer para você, toda a caminhada, Deus está conosco. Eu vou mostrar para vocês como Deus está conosco. Abraão, na sua tenda, ele começa a orar e ele começa a dizer assim, Senhor, eu já estou velho, olha para minha esposa, e quem vai herdar toda a minha herança é meu servo mais velho, Eliezer. E Deus falou, não. Deus falou assim, não, vem cá. Deus sempre estava caminhando com Abraão. Deus sempre, quando Deus renova a aliança com Abraão, novamente dizendo que, renovando a promessa, mais uma vez Deus está dizendo, eu estou andando contigo, você não está andando sozinho. E eu já falei sobre isso, quando você renuncia à sua própria vida, Deus, Ele te chama, Ele te dá a missão e espera que você caminhe, porque Ele vai contigo. Com Deus, andar com Deus, queridos, é a melhor coisa que você tem a fazer. Não pode ser diferente. Renúncia é deixar as coisas velhas para trás. É largar aquilo que talvez seja importante para você, para seguir para um propósito maior, para caminhar para um propósito maior. Mas a pergunta é, você está pronto para esse propósito maior? Você tem se preparado para esse propósito maior? Ou você tem se amarrado às coisas deste mundo de tal forma que você diz, se eu não fizer, eu não vou comer. Se eu não fizer isso, eu tenho ocupação com isso, com aquilo. Presta atenção numa coisa, quando você está no centro da vontade de Deus, se você for trabalhar um dia, nesse um dia, Deus vai dar para você o salário do mês inteiro. Por quê, pastor? Porque Ele é Deus. Porque Ele pode muito mais. Sabe algo que eu gosto de ver? É o meu irmão Daniel. Ele tem toda a sua chatice, sua chatura, é normal. Mas sabe, esses dias ele tem me surpreendido. Ele é chato mesmo, meu irmão, mas é chato pra caramba. Mas é uma pessoa fiel.
Não é uma pessoa que está ali. E todas as vezes, queridos, que ele fez algo, ou semeou algo na minha vida, na vida do irmão dele, no outro dia, Deus fez algo 10 vezes, 20 vezes maior do que ele havia feito na minha vida, na vida de outra pessoa. E eu sempre sinto assim, ó, tudo que você fizer, faça por amor. Se você for fazer algo por amor, é para fazer. Se não for por amor, não faça. Porque Deus nem olha. Então, algo que eu quero ensinar para você hoje, quando você renuncia à sua própria vida, Deus começa a cuidar de você. Deus anda com você, você caminha com Deus. Ah, pastor, estou todo quebrado. Sim, eu também estou. Mas estou andando com Deus. E eu sei que Ele supre tudo aquilo que eu precisar. Eu confio nele. Por quê, pastor? Porque um dia eu renunciei à minha própria vida para ver a vida de Deus. Não espere, queridos, que eu vou aceitar qualquer pessoa que fale, isso não vai dar certo, ou aquilo. Dentro da minha casa eu não aceito. Dentro da minha casa eu tenho que dizer, você não conhece o Deus que eu sirvo? Olha aqui. Por quê, pastor? Porque às vezes há dúvidas. Isso é muito natural. Deus quer te elevar no teu nível de fé, mas você precisa renunciar a você mesmo. A você mesmo. Olha para o jovem rico. O cara era 10. O cara era quase 10. Tudo. Mas ele não conseguiu renunciar os seus bens, o seu dinheiro e tudo mais. Ele estava preso. Ele era avarento. Não dá para seguir ao Senhor sem renúncia. Pastor, eu está dizendo para me renunciar meu dinheiro, isso e aquilo? Não, queridos. Eu estou dizendo para você, queridos, não colocar o teu coração nisso. É isso que eu estou dizendo. Porque quando você diz eu dependo de dinheiro, você está dizendo eu não dependo de Deus. Mas quando você diz eu dependo de Deus, então você tem todas as suas necessidades supridas em Deus. É a dependência de Deus que faz, queridos, jorrar água no deserto. É a dependência de Deus que faz que o pão desça do céu, caia do céu. É a dependência de Deus, queridos, que faz com que a carne venha, com que a casa venha, com que tudo venha. É a dependência de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que tu, quando decidires ficar dependente de Deus, queridos, você não vai trabalhar a semana toda, não. Você vai trabalhar 1 ou 2 ou 3 dias da semana. Por quê? Porque será o suficiente, queridos, para você viver, sobrar e ainda ter coisas novas da parte de Deus. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Vai sobrar tempo, vai sobrar não, quer dizer, você vai ter tempo para trabalhar, vai sobrar tempo para você trabalhar, porque primeiro você vai servir a Deus. Porque Deus diz, sai da tua parentela, do meio de teus pais, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as nações, todos os povos da terra. Talvez você diga, pastor, você está pregando a loucura hoje. Não estou pregando a loucura. Ou nós vivemos a palavra, nós não vivemos. Ou nós andamos conforme a palavra, ou não andamos. Ou o que estamos fazendo aqui? Ou quem somos? Eu creio em milagres, eu creio que Deus está cuidando de mim, eu creio que Deus quer cuidar de você. O jovem rico, o que ele fez? Jesus disse, uma coisa lhe faltava, uma coisa te falta. O que ele fez? O que faltava para ele? Renúncia. Quantas pessoas você olha, cara, esse cara, ele vai ser sucesso, Deus vai usar ele tremendamente. Mas essa pessoa está sempre presa a alguma coisa. E aí Deus não dá para usar. Lhe falta renúncia. Eu sou vergonhoso, sou isso, aquilo, queridos. Quebra esse espírito maligno que está te dominando. Toma a decisão de caminhar com Deus. Muitos não renunciam suas vidas. Por quê, pastor? Porque tem medo. Porque tem medo. Pense numa pessoa que tinha medo. Era eu. De depender de Deus por completo. Meu Jesus. Vou dizer para você, queridos. O dia que Deus nos chamou. O dia que Deus apertou, e eu disse assim para Deus, o Senhor quer que eu vá? Então agora eu vou.
Não importa o que aconteça, agora eu vou. E eu fui. Pense na pancadaria que foi. Pense nas lutas que foram. Pense nas dificuldades que... Mas em todos os momentos, Deus estava cuidando de nós. Isso é que nós temos que entender. Muitos não renunciam às suas vidas por medo. Eu não estou dizendo para você renunciar para ir evangelizar, dizer aquilo, não. Eu estou dizendo para você renunciar a si mesmo e viver para Deus. E tudo que você fizer é fazer como se fosse para Deus. Entenda isso, entenda isso. Quem é o teu rei? Quem é o teu senhor? É o dinheiro? É o teu trabalho? Quem é? Quem é? Quem é? Qual é o mais importante para você? Invertemos os valores. Hoje, queridos, o importante é ter dinheiro todo mês. Hoje o importante é trabalhar. Hoje o importante, não é importante adorar a Deus. Não é importante vir à igreja. Não é importante, não é tão importante. O importante é nós estarmos aqui na nossa família e tal. Está errado. Existe uma prioridade. Deus em primeiro lugar. Às vezes cheguei, pastor, hoje eu cheguei aqui para ouvir uma palavra de ânimo e tudo mais, e o Senhor vem me dar essas pancadas. Não, é Deus que está mandando falar isso para você. Quer ser feliz, queridos? Quer ter paz? Ontem eu tive um susto na minha vida. Meu coração ficou, sabe, a minha cachorra, cheguei em casa 10h30, depois do atendimento de um gabinete aqui. Cheguei em casa 10h30, 11 horas, eu abri o portão, eu já comecei a estranhar, porque minha cachorra não apareceu na janela e nem apareceu na porta. Eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Entrei, procurei minha cachorra, fui lá no quarto e tal, Chloe para todo lado. Chloe não estava em casa. A Chloe sumiu. Pense em um tom do cachorro desesperado. Mas eu não dei esse desespero para ninguém. Eu dei para Jesus, falei, Jesus, toma meu coração. Toma. Eu, minha filha, a pastora Alcione, a irmã Tereza, nós saímos em volta ali tudo, imprimimos cartazes, colocamos na internet a procura da Chloe, a procura da Chloe. Até mais ou menos 3 horas, até 2 horas da manhã estávamos na rua. E algumas vezes eu saía sozinho, colocava as mãos no bolso, andava e falava, Senhor, Tu sabe todas as coisas. O Senhor me deu. Em um momento que eu estava com muita luta, um momento muito difícil para mim, o Senhor me trouxe esse animalzinho aqui para me ajudar. Mas o Senhor levou. E aí? Fizemos tudo o que podíamos fazer e agora não tem mais jeito, vamos para casa, vamos dormir. E nós entramos, fiquei um tempo no sofá e pensando. A pastora estava no outro sofá e eu levantei e falei, vamos para a cama. Isso era mais ou menos quase 3 horas, né? Umas 2h30, 3 horas. Eu fui para a cama. Eu vou dizer para vocês, quer dizer, eu fui dormir. Mas eu fui dormir tranquilo em relação a que Deus está cuidando de tudo. Deus, confio em Ti. Minha vida é tudo é Teu. Deus ama nos surpreender. 4 horas da manhã, eu ouço um grito da Amy. A Chloe entrou pelo portão por baixo. Entrou pelo corredor, onde tinha uma porta, ela conseguiu entrar. Foi no quarto da Emily, acordou a Emily tomou um susto maior do mundo. A Emily levantou quando viu que era a Chloe, ela levantou, correu no quarto, e na hora que ela indo para o quarto, a Chloe já foi na frente. Pulou em cima da minha cama e foi atrás de quem? E eu gritei, Chloe! E 4 horas da manhã, tá eu dando banho na Chloe, porque estava fedida. E que é isso, pastor? Deus cuida de você nos mínimos detalhes quando você renuncia à sua própria vida. O que eu estou mostrando para vocês é uma coisa muito pequena. Deus sabia que meu coração ficaria triste, queridos. Eu gosto de cachorro demais. Vocês não imaginam. Eu sou apaixonado por animais. Eu não queria ter cachorro nenhum mais na minha vida, mas minha filha me arrumou a Chloe. Aí eu me apaixonei.
Mas até ontem Deus falou assim: renuncia. Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Queridos, e Deus faz milagres. Quando Deus cuida de você, quando você renuncia, Deus cuida de todos os detalhes da tua vida. Entenda isso. Aí eu estou morrendo de medo de... Não, tenha medo não, confie. Confie no Senhor. Talvez você ache que seja a maior besteira da vida, cachorro. É porque tu é bruto. Tu é ignorante. Precisa aprender que tudo que Deus fez é perfeito. Perfeito. Muitos não renunciam por falta de fé. Porque não tem fé. Você tem fé, irmão, para renunciar? Você tem fé para fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer? Você tem fé para isso? Porque se nós aplicarmos a fé, nós teremos renunciado a nós mesmos para servir a Deus. Falta de fé. Por que, pastor, falta de fé? Porque são carnais. Porque só conseguem enxergar com os olhos naturais, não conseguem enxergar com os olhos espirituais. Eu perguntei para Deus ontem: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso também? Deus, o que o Senhor quer me ensinar com esse problema? Sabe, a primeira coisa que nós, que entre aspas dizemos que renunciamos, a primeira coisa que muitos fazem é o que é? É brigar, espernear, é renunciar não, é deixar de lado as coisas de Deus, é isso e aquilo, porque está tudo dando errado. Queridos, a pergunta é: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Uma passagem bíblica que muitos pastores sabem, entra num equívoco terrível. Qual é, pastor? Quando Deus manda o profeta descer na casa do oleiro. Amém? Estão comigo? O profeta desce à casa do oleiro. E aí a Bíblia diz que o oleiro está fazendo vaso e ele quebra, sim ou não? Sim ou não, gente? Lê o texto. Meu filho, não dá. Presta atenção. O vaso que quebrou era o vaso que ainda estava molhado, que ele estava moldando. Está entendendo? Que ele estava moldando. E o vaso quebrou. Não dá para moldar um vaso seco e quebrado, dá, gente? Você cola ele, mas ele vai estar cheio de remendo, sim ou não? Não dá. Agora um vaso quebrantado, mole, molinho, Deus molda. Você está entendendo? Deus olha para o profeta, olha o que ele está fazendo. Ah, Senhor, está moldando um vaso tal. Não estava seco o vaso não, queridos. O vaso estava mole, o barro estava mole, estava moldando. E o vaso estava quase pronto. Aí ele quebra. E ele novamente molda, moldando e vai fazendo, vaso. E ele disse: assim também farei com Israel. É isso? E você acha que Deus está fazendo conosco? Deus só pode quebrantar, pode transformar, pode mudar quem for quebrantado. Quem estiver disposto a viver quebrantado. É porque o próprio Deus pega com suas próprias mãos e Ele vai te moldando. E muitas vezes isso dói, muitas vezes você fala assim: eu não quero isso. Deus usa pessoas para tratar você, Deus usa pessoas para te, torrar a tua paciência, porque você pediu paciência. É o olheiro trabalhando, queridos. Quando você renuncia à tua vida, entenda, Deus começa a trabalhar nela. Quando você diz: chega da minha vontade, agora é vontade de Deus, Deus começa a transformar você em um vaso. E não é um vaso de desonra, é um vaso de honra. Ele está formando você, e quando ele percebe que há algum defeito, ele tem que quebrar você de novo, amassar você de novo e voltar à forma até que você fique perfeito. Quem é que quer um vaso torto? Quem é que quer um vaso? Meu filho, falta fé. Renunciar é querer algo que muitas vezes as pessoas não vão entender.
Você é louco, como é que você está fazendo isso e entregando aquilo? Pera, vou te falar uma coisa, meu irmão. As pessoas não vão entender por que estamos renunciando. Mas você renuncia porque você decidiu acreditar e crer que você sempre terá o melhor de Deus. Você acredita nisso? Você decide, quando você decide renunciar, é porque você acredita, você crê, você tem a fé que você sempre terá o melhor de Deus. O que te falta renunciar? Deixa eu falar uma palavra para você. 2, 3. Jesus está voltando para buscar os vasos. Por que vaso é vazio? Quando ele é formado, ele é vazio. Por quê? Nós somos esse vaso. E quem quer nos encher é o Espírito Santo. Do que você está cheio? Renuncia. 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 Deixa Deus te moldar. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus fazer a diferença. Seja como Abraão, que renunciou tudo, porque ouviu a voz de Deus dizendo: vai. Deus fará muito mais sobre você e sobre a tua casa e na tua vida, se você for esse vaso que ainda está molhado nas mãos do oleiro para ele formar.